Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Vegano. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma história, olha, super interessante, que tá vendo lá do Butão. É sobre a transição para um veganismo total no mosteiro Pema Yodling. A nossa fonte principal para essa conversa é um artigo do Alex Fernandes, que saiu agora em maio de 2025, lá no blog da União Vegetariana Internacional, a IVU. Sabe, o título é bem chamativo: No coração dos Himalaias, uma revolução vegana começa. E o nosso objetivo aqui, então, é entender juntos o que levou a essa mudança, como é que eles fizeram isso na prática, sabe? Quais foram os primeiros impactos e, o que isso pode significar para outros lugares. Parece uma mistura fascinante de tradição budista antiga com essas urgências globais de hoje, né? Ok, vamos mergulhar nisso. Com certeza. E é fundamental a gente olhar para essas iniciativas, né? Elas mostram na prática como é possível conectar espiritualidade, ética e, claro, a sustentabilidade que é tão urgente hoje em dia. Então vamos começar situando a história. O mosteiro Pema Yodling fica em Gelefo, lá no sul do Butão. O artigo descreve um lugar bem sereno, tranquilo, que de repente virou palco dessa transformação bem radical para o veganismo. E tem um detalhe bacana, eles já tinham um pé no bem-estar animal, administram uma ONG, a Jungsa Animal Saving Trust, desde o ano 2000. Ah, interessante isso. Já existiu uma base, então. Exato, e a figura central nisso tudo é o Lama Kunzang Dorje Rinpoche, o líder espiritual deles. A fonte que a gente leu diz que tudo começou com uma pergunta dele para os monges. Como a gente pode viver ainda mais a fundo o princípio do Ahimsa, a não violência, né? Uma pergunta poderosa e que mexe diretamente com a questão da alimentação, claro. Exatamente. E essa pergunta acabou gerando uma colaboração bem interessante para colocar a ideia em prática. Entrou o Zach Lovas, de uma fundação chamada Veg Voyages. Ah, sim, eles fazem viagens veganas, né? Conheço. Isso. E também a Aprajita Ashish, que já é uma defensora vegana há tempos, e o Dr. Harsha Atmakuri, que é da área de saúde pública. Juntos, eles criaram o Desafio Vegano de 30 dias lá no mosteiro. E o que eu achei fascinante lendo o artigo foi a abordagem deles. Não foi só parem de comer isso como aquilo. Foi um programa completo, sabe? Teve orientação nutricional, eles redesenharam as refeições juntos, teve demonstração de culinária. Nossa, que legal! E também, crucial, um apoio educacional e até emocional para os monges durante a transição. Foi uma imersão total mesmo. E os resultados que o artigo traz são bem expressivos, né? Depois de 4 semanas, parece que já deu para ver melhora na saúde dos monges. Fala em níveis de açúcar no sangue, colesterol e até mais energia no geral. Aqui a coisa fica realmente interessante. Sim, os dados de saúde são importantes, claro. Mas o texto vai além. Descreve uma mudança no que chama de espírito coletivo. Uma compaixão mais profunda, mais vivida no dia a dia, sabe? Especialmente na hora das refeições comunitárias. Esse ponto é chave, né? Porque medir exame de sangue é uma coisa, mas o artigo ter conseguido captar essa mudança mais subjetiva, no bem-estar, na união do grupo, isso sugere que o impacto foi muito além do corpo físico, foi do coração da vida monástica mesmo. Exato. E a rapidez com que isso aconteceu, né? Parece que a dieta vegana e o estilo de vida deles, já disciplinado, criaram uma sinergia muito forte. Totalmente. E aí, vendo que deu certo, eles pensaram como a gente sustenta isso a longo prazo. E a solução que o artigo destaca foi bem prática. Instalaram a primeira unidade de produção de alimentos veganos do Butão, adaptada para a vida no mosteiro. A Veg Voyages Foundation ajudou nisso. Ou seja, trouxeram a produção para dentro de casa, literalmente. Isso, agora eles têm máquinas que fazem tofu fresco, leite de soja. Tofu defumado também, parece? Sim, e até tempeh, hein? Que é aquele fermentado de soja, né? Super proteico. Tempeh é ótimo. E o mais legal, os próprios monges aprenderam a operar as máquinas, a fazer e embalar os produtos. Olha, se a gente conecta isso com um cenário maior, é um modelo de sustentabilidade na prática, né? Eles estão produzindo a própria base alimentar rica em proteína, de baixo custo, alinhado com a ética e as necessidades deles. Total autonomia, né? Promove autossuficiência e, como o artigo sugere,
Quem sabe no futuro eles não podem até fornecer isso para fora. É uma solução bem engenhosa. Claro que deve exigir uma gestão nova lá dentro, imagino. Sim, uma nova rotina, novos processos. E parece que essa influência já está vazando para fora dos muros do mosteiro. O texto que a gente leu menciona que hotéis ali da região começaram a fazer dias veganos. É legal. E que eles estão conversando com escolas próximas para fornecer o tofu que produzem lá. Nossa, então o impacto já está se multiplicando na comunidade local. Sim, e tem mais. Parece que o efeito cascata está indo além, inspirando outras instituições também. Ah, é? O que o artigo diz sobre isso? Diz que outros mosteiros, vendo o exemplo de Pema Yodlin, já estão pensando em fazer algo parecido. Citam especificamente um outro mosteiro da mesma linha budista, mas lá na Índia, que já estaria se preparando para essa transição também. Isso é muito significativo. E é bom lembrar, né, como o artigo meio que aponta, que veganismo e budismo não são estranhos um ao outro conceitualmente. Princípios como Karuna, a compaixão ativa, e o Ahimsa, a não violência, são centrais na filosofia budista. Claro. O que parece ser o ponto revolucionário aqui é institucionalizar isso na prática diária de toda uma comunidade. É elevar o veganismo de uma escolha pessoal para uma doutrina comunitária, digamos assim. Tem uma frase do Lama Kunzang Dorje Rinpoche no artigo que, nossa, resume isso muito bem. Ele diz algo como: cuidar do planeta é cuidar do Dharma. Uau, forte. O que comemos não é apenas sobre saúde ou sabor, é sobre integridade. Esta é a nossa oferenda. É uma conexão muito direta entre a comida e o caminho espiritual, né? Totalmente. Mostra a profundidade com que eles encararam essa mudança. E com essa ideia de talvez levar o modelo para a Índia, o artigo termina com um chamado meio que para ação, né? Diz que eles estão buscando voluntários do mundo todo. Chefes, nutricionistas, pessoal de educação, cientistas de alimentos. Uma rede de apoio global para um projeto local. Exato. Para ajudar nessa expansão. Inclusive menciona que o Zach Lovassis, da Veg Voyages, teria sinalizado para a presidente da IVU que eles poderiam cobrir as despesas locais desses voluntários lá no Butão. Olha só. E os planos futuros que o artigo menciona também mostram que a coisa é séria, né? Fala em pesquisa para desenvolver queijo vegano com a Miyoko Shiner. Sim, a rainha do queijo vegano. Exato. E contribuições de gente como Seth Tibbott, da Tofurky, consultoria de cientistas, médicos. Isso mostra um planejamento bem robusto. Com certeza. E levanta uma questão interessante sobre como essa colaboração internacional pode impulsionar projetos locais com um potencial tão transformador assim. Então, resumindo o que a gente viu nesse material, temos essa transição super bem sucedida para o veganismo no mosteiro Pema Yodlin. Eles conseguiram juntar princípios espirituais fortes, como o Ahimsa, com soluções bem práticas, tipo produzir a própria comida e engajar a comunidade. E o resultado parece ser um modelo bem inspirador, né? Muito. A perspectiva que o artigo traz é essa. Que essa iniciativa lá no Butão é uma prova de que a fé pode sim ser um motor para a sustentabilidade. Que a compaixão pode ser colocada em prática no dia a dia de uma instituição e que tradições antigas podem, e talvez devam, impulsionar transformações que são necessárias hoje. E para a gente fechar, fica aquela provocação que o próprio artigo deixa no ar, né? Se um mosteiro pequeno lá no Butão consegue fazer isso, imagina o potencial se grandes centros religiosos pelo mundo adotassem caminhos parecidos. É uma reflexão importante. Fica aí pra gente pensar sobre o poder dessas iniciativas que vêm da base, sabe? Ancoradas em valores profundos. O potencial delas não só de influenciar as grandes instituições, mas talvez de catalisar mudanças sociais mais amplas mesmo, em direção a um consumo mais ético, mais sustentável. Ou talvez, de forma mais geral ainda, como que a gente pode aplicar esse modelo de integrar valores essenciais em sistemas práticos do dia a dia, como a alimentação, para gerar mudanças significativas em outras áreas da vida e da sociedade também, né? Exatamente. Fica a reflexão.